hoje eu vou passar algumas informações importantes para vocês a respeito do canteiro, tá? Como esse canteiro deve ser feito, qual a profundidade, qual a largura, qual o comprimento, para que a gente possa ter uma produção melhor e principalmente para diminuir o nosso desgaste físico, né? Bom, a gente tem aqui um canteiro, ele está sem utilização no momento, né? E aí eu vou aproveitar para estar demonstrando para vocês alguns pontos importantes. Quais seriam esses pontos? Primeira coisa, qual é a largura ideal, né? É interessante que a largura do canteiro ela não passe de 1,20 m. Por quê? Porque eu consigo estar aqui e fazer todo o trato da metade do meu canteiro para cá. Vou para o lado de lá, faço da metade para lá, tá? Quanto mais largo for esse canteiro, mais vai ser difícil para eu dar o trato, ou para eu fazer um desbaste, ou para eu cuidar, ou fazer a aplicação do que quer que seja na parte central. Então, 1,20 m é o interessante porque eu desse lado consigo fazer, dar os tratos nessa área e do lado de lá eu chego até a outra metade, né? Bom, existem pontos muito importantes, como por exemplo, a profundidade do canteiro. Renata, 10, 15, 20 centímetros, depende do que eu vou cultivar, tá? Se eu vou cultivar aqui alface, coentro, eu posso estar utilizando tranquilamente 20, 25 centímetros, né? Mas se eu vou estar cultivando, por exemplo, cenouras, que o que a gente vai produzir vai ser formado na parte de baixo do solo, é importante duas coisas: profundidade e que essa terra ela esteja fofinha, né? Com nenhum empecilho, para que essa raiz ela se desenvolva. Então, por exemplo, para a cenoura é interessante que a gente tenha 30, 35 centímetros de profundidade nesse canteiro. Observar também a questão do lugar onde esse canteiro está, né? Por exemplo, se ele é num lugar declivoso, a gente precisa tomar cuidado, porque em momentos de chuva, em períodos de chuva, esse solo ele pode ser lavado, né? Então é interessante que isso seja observado. Então, se a gente vai plantar o coentro, o alface, 20 centímetros é interessante. Se é uma cenoura, por exemplo, 30, 35. E aí a gente observa a importância desse solo, ele tá bem soltinho, né? Para que a nossa raiz ela se reproduza, ela cresça e se desenvolva. Bom, aqui a gente tem um canteiro pronto para receber as mudas. Mas antes disso a gente tem que pensar, como é que eu vou adubar esse canteiro, né? O que é que eu posso utilizar? Bom, a gente pode utilizar o esterco de aves, o esterco de caprinos e ovinos, o esterco de bovinos. Curtido, né? A gente tem aqui um pouquinho de esterco de bovino já curtido, e a gente vai fazer a incorporação desse esterco aqui no canteiro. Bom, o que é que a gente faz? Fez a mistura, né? A gente vai misturar bem, homogeneizar bem essa mistura do esterco com o solo, né? Vamos sempre observar um ponto. Tentar evitar ao máximo trazer sementes indesejadas para o nosso canteiro, tá? Outra coisa que a gente pode estar utilizando é a cinza do fogão. Porém, a gente precisa tomar cuidado para a pedrinha, né, do carvão não ir junto, tá? Não é interessante para a gente que vá. Então, peneirar e observar o que é que tem, tá? Nessa cinza, para a gente poder estar utilizando também aqui no nosso canteiro, né? E fazer a incorporação desse canteiro da melhor forma possível.
Bom, depois dessa área ter sido misturada, né, o que é que a gente pode estar colocando aqui em cima, por exemplo, como cobertura, né? Galhos secos, folhas, para que na hora que a gente for fazer a molhação, né, esses galhos, essas folhas, elas abrandem o impacto da gota da água. Isso é muito importante. Então, após a gente ter feito a adubação nessa área, ter feito uma mistura homogênea nesse solo, a gente vai fazer as linhas, né? Vai semear, e depois que essas linhas forem feitas e semeadas com o coentro, com as mudinhas de alface, por exemplo, é interessante que a gente utilize galhos, né? Folhas secas para colocar em cima. Por quê? Porque com o impacto que a água vai causar aqui, né, a princípio, inicialmente, com os galhos e essas folhas secas, ela vai estar abrandando esse impacto, né, fazendo com que as sementes consigam se desenvolver melhor, mais fortes e vigorosas, né? E eu vou ter também um pouco de minimizar, na verdade, né, a lixiviação, né, a lavagem desse solo. Então é muito importante, sem falar na parte nutritiva, né? Quando o sol voltar, quando tiver sol, por exemplo, né, tiver mais quente, esses galhos, essas folhas, elas servem como uma forma de proteção para fazer com que essa água ela não evapore tão rápido quanto, por exemplo, uma área que não está coberta. Então, essas são algumas dicas simples que podem estar contribuindo não só na nossa produção, mas no nosso desgaste físico, né? A questão de um comprimento muito grande, que você tenha que se esforçar mais para tá dando um trato, né, no seu canteiro. Cuidados simples e básicos com o solo, que vai poder estar proporcionando para a nossa planta um desenvolvimento melhor. Então são essas pequenas dicas que podem estar trazendo para a gente uma produção melhor e maior no nosso dia a dia, na nossa propriedade. A Terra-distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.